Olha, eu entendo perfeitamente o apelo dos adoçantes não calóricos. Afinal, eles têm 0 calorias e ainda assim adoçam, deixam alguma coisa doce, né? Pronto, é um milagre da natureza. Bom, milagre da indústria, na verdade, vai. Logo você pode continuar curtindo aí coisas doces, adoçadas e sem se preocupar com qualquer injeção calórica adicional. Com isso, o emagrecimento passa a ser muito mais fácil e muito mais doce, não é verdade? Bem, não é bem verdade. Eu já passei por isso também e vou te dizer aqui que não é o xilitol, não é o eritritol, não é a stevia, não é refrigerante diet ou zero que vai te ajudar a emagrecer. Na verdade, eles podem até te ajudar a ganhar peso mais fácil. E isso não é nem opinião pessoal minha, na verdade. Isso é uma conclusão científica, como eu já vou te mostrar. Então deixa-me te contar um pouco mais sobre isso e no final vou te contar, claro, quais são os adoçantes aí que eu mais recomendaria, combinado? No mais, bem-vindo aqui de volta ao meu canal. Eu sou o Rodrigo Polesso, pesquisador independente de ciência nutricional, autor best-seller e criador do programa Acelerador Emagrecer de Vez. Isso aqui é para te ajudar a desbloquear o seu metabolismo e a sua queima de gordura, naturalmente recuperando a sua saúde, e tudo baseado em ciência e sempre sem balelas. Então vamos lá. Os adoçantes aqui não calóricos mais comuns que a gente tem disponível são aqueles que você já conhece, que eu mencionei no começo, né? Então coisas como o xilitol, eritritol, a stevia, sucralose, o aspartame, etc, né? Uns melhores do que os outros, claro. E hoje em dia nós temos acesso fácil a eles, né? Eles estão em todo tipo de produto hoje no supermercado. São recomendados aí abertamente por o pessoal que faz receitas low carb, receitas cetogênicas, etc. Mas eles basicamente estão em todos os lugares, né? É um produto muito acessível hoje em dia. E a promessa, como eu falei, é linda, né? Você come coisa doce sem precisar adicionar calorias. Mas o que muita gente tem interesse em saber, na verdade, né? Será que o uso desses adoçantes, desses milagres aí da indústria, podem de fato ajudar a gente a emagrecer de forma melhor, né? Se a gente pode se beneficiar, né, para emagrecer mais fácil a utilizar dessas coisas? Para nossa sorte, uma boa ciência aí veio para responder exatamente essa pergunta e é isso que eu vou compartilhar com você agora. As conclusões que eu trago para você agora são desta meta-análise e revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados e estudos prospectivos também, ou seja, um alto nível de evidência aqui, que foi publicada em 2017 e conduzida no Canadá. Então, basicamente, eles analisaram aí os resultados de 7 ensaios clínicos randomizados e mais 30 estudos prospectivos para tentar descobrir se o uso de adoçantes não calóricos, com 0 calorias, podem de fato ajudar as pessoas a gerenciarem o peso melhor, a emagrecerem mais facilmente. E a conclusão pode ser um pouco diferente daquela que você imagina. Então vamos lá. Eles dizem: as evidências dos ensaios clínicos randomizados não suportam claramente os benefícios pretendidos dos adoçantes não calóricos em termos de gerenciamento de peso. Em outras palavras, né, os estudos que eles avaliaram, que testaram justamente isso, viram que não houve vantagem alguma em se utilizar esses adoçantes de 0 calorias em termos de emagrecimento. Mas eles dizem ainda, continuando: nos estudos prospectivos, o consumo de adoçantes não calóricos foi associado com o aumento de peso e de circunferência abdominal e uma maior incidência de diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, diabetes tipo 2 e eventos cardiovasculares. A história não tá tão boa assim, né? Como é que a gente pode interpretar isso? Bom, basicamente, se a gente for pensar, né, nesses estudos prospectivos, as pessoas que tipicamente vão utilizar mais esses adoçantes não calóricos são também pessoas que estão buscando emagrecer ou ficar mais saudáveis. Então, pessoas que já têm diabetes, pessoas que já têm síndrome metabólica, né, esse tipo de coisa, são mais propensas a utilizarem esses adoçantes também. No entanto, quando eles testaram exatamente o consumo de adoçantes em termos de emagrecimento nos ensaios clínicos, eles viram um resultado neutro. Em poucas palavras, basicamente é o seguinte: os adoçantes não calóricos, quando utilizados com o objetivo de perder peso ou de gerenciar o peso, basicamente não mostraram vantagem nenhuma. E na verdade existia uma associação significante aí, né, do uso desses adoçantes com um aumento de peso e aumento de problemas metabólicos também. Então, levando tudo isso em consideração, a minha opinião sobre isso é o seguinte: eu pessoalmente não utilizaria esses adoçantes no meu dia a dia e também não utilizaria eles no processo de emagrecimento, porque os riscos que a gente tem potenciais aí são aparentemente maiores do que os supostos benefícios. Aliás, eu recomendo justamente isso também no meu método de emagrecimento, e as pessoas emagrecem muito bem mesmo sem usar esses adoçantes. Ou será que é até porque elas não usam esses adoçantes? E veja que esses adoçantes não calóricos basicamente se dividem em duas categorias, né? Os artificiais, como
o aspartame, a sucralose, o acesulfame potássio, muito comum nos refrigerantes zero, nos refrigerantes diet. E tem uma outra categoria também dos adoçantes não calóricos naturais, que é o xilitol, eritritol, stevia, etc. E todos esses basicamente têm riscos e têm sinais de problemas aí. Talvez o menos danoso, digamos assim, seria a questão da stevia, mas muita gente não gosta muito porque tem um gostinho, etc. E mesmo esse também tem literatura apontando potenciais problemas. Porém, eu acho que o ponto a memorizar aqui, a lembrar é o seguinte, né? Que poupar calorias com o uso desses adoçantes não calóricos, sejam artificiais ou os naturais, basicamente não se mostra como uma estratégia eficaz, né, na perda de peso e também é muito questionável em termos de saúde. Esse estudo, por exemplo, de 2021 mostra que o uso de adoçantes não calóricos pode interferir no funcionamento da sua microbiota intestinal. E esse outro estudo diz que adoçantes artificiais não calóricos podem até promover intolerância à glicose através da alteração da sua microbiota intestinal também. E os adoçantes como xilitol, eritritol, stevia, etc., eles geralmente causam problemas também intestinais em muitas pessoas. Muita gente tem problema de diarreia, de gases e tipo de coisa assim, desconforto intestinal quando tem o consumo frequente ou em quantidade desse tipo de adoçantes também. E uma coisa também que a gente não pode ignorar, né? Muita gente que começa a utilizar esses adoçantes não calóricos no dia a dia, por eles serem não calóricos, se sentem no direito agora de consumir mais frequentemente coisas adoçadas com eles, né? Achando que não tem calorias, então consome outras coisas que têm algum valor calórico mais seguido, ou consome essas coisas mais seguido justamente por não ter caloria, por ter esse benefício. E aí acaba incorrendo em mais riscos também. Então a moral da história e o que fazer depois disso tudo? Primeiro é lembrar que tentar enganar o corpo geralmente acaba em problema. Ingerir algo doce que miraculosamente vem sem nenhuma caloria, né? Acaba potencialmente confundindo o nosso corpo psicologicamente, mas também metabolicamente, como a gente vem vendo. E outra coisa para colocar uma pulguinha atrás da sua orelha, né? Será que o açúcar é realmente esse enorme vilão do mal que a mídia tenta pintar? Afinal, se a gente for pensar, é por causa desse medo, dessa imagem toda negativa de açúcares naturais, né, que a indústria acabou criando todas essas alternativas que agora têm os seus problemas inerentes, não é verdade? Então considere comigo, só pra gente pensar fora da caixinha um pouquinho aqui, este gráfico aqui de consumo de açúcar nos Estados Unidos, feito pelo neurocientista Stephen Guyenet. Ele basicamente mostra esse gráfico desde 1820, né, quando o consumo de açúcar era bem pequeno lá, né, comparativamente, e veio aumentando bastante aí no século 19 e depois de 1900 continuou subindo, até que teve um bom pico aí na década de 20, na década de 30, né? Depois oscilou um pouquinho, se manteve estável basicamente até a década de 80, onde teve uma boa subida que culminou aí em 1999 com o maior consumo de açúcar per capita, e depois disso o consumo vem caindo aí drasticamente, basicamente, nos últimos anos, nas últimas décadas. Então esse gráfico vai até 2016, basicamente. Agora, uma coisa interessante acontece quando a gente coloca em cima do mesmo gráfico a linha de obesidade dos Estados Unidos. Então a gente vê aqui, agora essa linha de obesidade, à medida que o consumo de açúcar começou a cair depois de 1999, a curva aqui de obesidade continuou a aumentar. Então isso é o que a gente chama de uma correlação inversa entre as duas coisas, né? Então quando tem uma relação inversa entre as duas coisas assim, geralmente a gente elimina qualquer suspeita de causalidade entre as duas coisas. Então é basicamente impossível, logicamente falando, né, que o açúcar seja culpado pelo aumento de obesidade se à medida que o consumo de açúcar vem caindo, a obesidade continua crescendo. Então isso quer dizer pra gente o seguinte, talvez, obviamente, comidas açucaradas, etc., o açúcar não ajude muito a situação toda, mas o que a gente está vendo aqui é que, com certeza, existem outros fatores muito importantes aqui que continuam empurrando essa obesidade para cima. Então, à medida que o consumo de açúcar vem caindo, com toda essa propaganda aí contra os açúcares, etc., o que não vem caindo, por exemplo, é o consumo de óleos vegetais, óleo de canola, de soja, de semente de girassol, de milho, por exemplo. Você vê que o consumo só vem aumentando década a década. À medida que a gente fala mal aí da manteiga, das gorduras animais que vieram sendo usadas, né, por todas as nossas gerações passadas, né? Hoje elas fazem mal, então os óleos vegetais fazem bem, são mais baratos, então o consumo está indo subindo junto com o quê?
com a obesidade e também a curva de doenças crônicas. E na minha opinião, o consumo desses óleos vegetais tóxicos é muito mais danoso à saúde do que o consumo de mero açúcar. E se você quer ver quão terríveis esses óleos vegetais são para a sua saúde de várias formas, eu vou deixar alguns vídeos recomendados na descrição aqui. E mais claro, ao longo das décadas, a população vem consumindo cada vez mais processados, né? Cada vez mais industrializados e tendo um estilo de vida cada vez mais tóxico, cada vez mais estressante. Tudo isso é fator que contribui para a situação atual. Então, no final, quais são os melhores adoçantes aí para se utilizar, né? E aqui vai uma opinião controversa também a respeito do doce, para a gente pensar, já que estamos pensando, né? Nós, seres humanos, e a maioria das espécies animais são atraídas naturalmente pelo sabor doce da natureza, não é verdade? A gente vê isso em bebês, em animais, pequenos animais maduros, em seres humanos, né, de todas as idades. O doce sempre foi, né, uma coisa que sinaliza algo valioso para o nosso corpo, para o nosso organismo. Então, sinaliza energia, né, de fácil absorção, de fácil metabolização. Então, todo alimento que é útil para a nossa sobrevivência, todo alimento que é útil para o nosso corpo, tende a apelar, né, para o nosso paladar positivamente. Então, nós temos essa atração natural ao doce, não é verdade? Porque o doce, como eu falei, é uma coisa que pode propiciar uma vantagem competitiva em termos de sobrevivência à nossa espécie. Agora, quando eu falo em doce aqui, não estou falando do donut, né, daqueles chocolates cheios de aditivos do mercado. Eu estou falando dos doces naturais e ancestrais que vêm sendo consumidos, né, por populações aí ao redor do mundo há muito tempo, há gerações, há milhares de anos, há milhões de anos na verdade, né, que são o quê? As frutas maduras, como a gente vê, na verdade, frutas maduras que é o melhor exemplo, né, de coisa doce, né, natural no mundo aí. Também a gente tem o mel, que vem sendo consumido por muitas populações ao redor do mundo. A gente tem coisas também facilmente produzidas, como o melaço de cana, né, o açúcar mascavo, o próprio xarope de maple, né, mais os países do norte. E o que a gente vê historicamente, né, e até presentemente, na verdade, como é o meu próprio caso, né, o consumo de coisas doces, né, de doces naturais e ancestrais, não tende a ser problema absolutamente nenhum quando ele é inserido e alinhado a um contexto, a uma alimentação correta, natural e nutritiva. Gostar do doce, parar de lutar contra ele, simplesmente ter ele de forma natural durante na sua rotina e torna a vida realmente bem mais tranquila, bem mais relaxada, com menos estresse e também pode levar você a viver com mais boa forma, né, e com melhor saúde de verdade, se você sabe como fazer isso corretamente. E aqui tem uma coisa importante para você não entender errado o que eu estou dizendo, tá? Você ser viciado por açúcar ou dependente, ser escravo basicamente por açúcar, isso não é normal e pode sinalizar, na verdade, uma disfunção energética, uma disfunção metabólica. Você não quer ser dominado pelo açúcar, você quer dominar a sua vontade por ele. Eu te digo, quando o seu corpo está funcionando corretamente metabolicamente, você não tem essa fome bizarra, essa gula bizarra por doces. Você automaticamente consome doces no dia a dia de forma automaticamente controlada e natural. Isso é o que sempre foi. E é isso o que acontece quando tudo está em ordem. E a gente vê que a melhor saída parece não ser enganar o corpo com coisas que são doces, mas são os artificiais e meio que enganam o corpo, não dando caloria nenhuma e dando aquele sabor doce ao mesmo tempo. A gente vê um crescente corpo de literatura apontando problemas, né, com essa ideia da gente tentar hackear o nosso corpo. Parece realmente que a população, quanto mais ela segue o que é recomendado por aí como saudável, mais doente ela fica, não é verdade? Nós estamos cada vez mais gordos, mais doentes, mais dependentes e mais frustrados. E com um consumo cada vez mais baixo de açúcar, consumo mais baixo de gorduras e com uma academia em cada esquina da cidade, né? Tem algo a mais essa história, não tem? A grande realidade é que quanto mais nós nos distanciamos do que eu chamo da fazenda do Éden, né? São os alimentos naturais, alimentos que sempre existiram, ancestrais, e mais nos aproximamos da fábrica do Éden, né? Da indústria, mais problemas nós tendemos a ter. Porém, a boa notícia é que a grande maioria desses problemas, até os crônicos e com certeza a obesidade e o sobrepeso, são totalmente reversíveis quando a gente tira do caminho os obstáculos e começa a substituí-los com coisas que apoiem o funcionamento metabólico do nosso corpo. Quem não me deixa mentir aqui agora é a Mayara Albuquerque, que mandou para mim: mudou a minha vida de 89 quilos para lindos 70 quilos. Eu estou rumando para os 65 quilos, que é a minha meta. O emagrecer de vez mudou minha vida e visão também. Obrigado, Rodrigo Poles, por existir. Obrigado a você, Mayara, por ter enviado
dado esse testemunho. E a minha pergunta vai para você: você já pensou no seu emagrecimento, em corrigir sua saúde, focando no restabelecimento do bom funcionamento metabólico do seu corpo, ao invés de calorias, né? Cortar calorias, aumentar exercício, consumir adoçantes e todas essas farinhas, essas coisas, e vitaminas, minerais e probióticos, e se perder nesse universo de faz, não faz, contradições, e simplesmente tentar voltar às bases de tudo, né? Tentar se ancorar na nossa sabedoria ancestral, do conhecimento mais cru de nutrição que nós temos, e tentar restabelecer o funcionamento do seu metabolismo, que propicia uma correta produção de energia no seu corpo? Se você nunca tentou, vou te convidar aqui a participar de um novo programa de emagrecimento, o Acelerador Emagrecer de Vez, que te guia passo a passo, dia a dia, semana a semana, com o que comer, como comer, quando comer, com lista de alimentos, exemplos de cardápios, fotos das minhas próprias refeições como exemplo, mais de uma centena de receitas originais, tudo fácil para você seguir e tudo o que você precisa para vencer de uma vez por todas no emagrecimento. Se você quer tentar sem risco algum para ver os resultados no seu corpo, sentir na própria pele o que isso pode fazer por você, entra aí agora em aceleradoremagrecer.com.br. No mais, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Muito cuidado com esses adoçantes não calóricos, cuidado com a ideia de você hackear o corpo, de tentarmos ser mais espertos que o corpo, porque geralmente, pessoal, eu vejo isso muito seguido, geralmente isso acaba incorrendo em problemas, não é verdade? Então me conta abaixo aqui nos comentários o que você acha, nós nos falamos no próximo vídeo, até mais.